Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite, bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa última atividade do dia de hoje. Como de praxe aqui, nós sempre aqui relembramos, salientamos, que as atividades do Monte Alverne, elas estão disponíveis nas mídias sociais, no Instagram, no canal que nós possuímos no YouTube e também no Facebook. Então, lá estão todas as atividades, aqueles que quiserem se juntar a nós, ombrear conosco, na consecução dessas atividades, será uma alegria enorme, um prazer enorme, de contribuirmos de alguma forma, na construção deste orbe, desse mundo de regeneração que já se avizinha, que é uma obra do nosso Mestre Jesus. Então, dando início à nossa atividade de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão Antônio para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz e o amor do Cristo renasça no coração de cada um de vocês a partir desse instante. Com certeza absoluta, quis a vontade de Deus e dessa espiritualidade bendita que aqui estivéssemos reunidos na noite de hoje. Nós lhe saudamos, meu irmão querido Simvaldo, na noite de hoje, com um fraternal abraço, para lhe dizer do carinho, da satisfação e do prazer em tê-lo entre nós. Seja bem-vindo, que Deus te proteja, que a espiritualidade esteja contigo na noite de hoje. Assim sendo, meus irmãos queridos, vamos nos preparar para o início dessa terceira atividade, praticamente, que se inicia a partir desse instante, nessa casa. De maneira bem tranquila, de maneira bem própria de cada um de nós, esqueçam por alguns minutinhos tudo aquilo que vocês aqui vieram buscar na noite de hoje. Porque, com certeza absoluta, a espiritualidade já registrou tudo isso. Tudo, absolutamente tudo. Agora é o momento preciso das nossas individualidades. O amor existente no coração de cada um de vocês, proporcionado pela essa espiritualidade bendita, há verdadeiramente de fazer presente em todos aqueles os quais vocês gostariam de que aqui estivesse com vocês na noite de hoje. Portanto, fechem os vossos olhos de maneira em paz, tranquilo. Puxem a respiração pelo nariz, soltem pela boca. E verdadeiramente, dê um pouco de paz a vocês mesmos. Respirem e relaxem. Jesus, mestre amigo, espiritualidade bendita, Francisco Xavier, Francisco de Assis, na companhia do eterno Ariston Teles, Santana Teles, o fundador desta casa. Nós lhes trazemos um pouco de tudo aquilo que se faz necessário para as nossas jornadas no dia a dia. Jesus, mestre amigo, espiritualidade bendita, dai-nos a oportunidade, mestres queridos, de ver além das aparências as dores de todos aqueles os quais
no nosso dia a dia chega até nós. Ilumina-nos nas nossas dúvidas, nos nossos anseios, nos nossos quereres, para que verdadeiramente possamos ser mais aquele grão de mostarda na vida das pessoas, no sentido puro da expressão. Jesus, querido Mestre, dissestes, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que tu estarias entre elas em espírito e verdade. É confiante nessa promessa que te pedimos a iluminação desse trabalho, a proteção desse grande irmão querido que se encontra na noite de hoje conosco. E dê a vocês a centelha viva da continuidade das vossas jornadas. Em silêncio, façamos a prece que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus e em todas as partes. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder por todos os séculos. Em vosso nome, pedimos autorização e damos por aberto o trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Convidamos agora o nosso irmão Sérgio Miller para fazer o comentário inicial. Boa noite, irmãos. Em homenagem ao nosso mês franciscano, né? Esse mês de outubro, nós vamos homenageá-la, então, a nossa casa e o nosso mentor, lendo uma página desse livro, No Mundo de Francisco de Assis, que foi psicografado pelo nosso irmão Ariston, pelos espíritos Tagore e Damiano. Então, nós escolhemos aqui um trecho. Nós não vamos nem comentar. Primeiro porque a nossa capacidade de comentário desse trecho aqui foge tamanha a envergadura do mesmo, e também para que não tisnemos aqui as palavras tão bonitas de Tagore em relação ao nosso irmão Francisco de Assis. Diz o trecho em negrito, contido no capítulo 23 desta obra: ocultei em terreno infértil a semente de meu desejo, para que nunca viesse a germinar. Ao lado, construí minha cabana. Aguardei alguns dias e vi que a minha semente havia morrido, porque a terra não apresentou qualquer sinal. Mais tarde, porém, quando eu me achava distante, entregue às divagações de uma vida inoperante, a semente brotou, transformando-se em árvore, cujas raízes demoliram minha morada. Aprendi desse modo que as energias da alma não morrem, nem devem ser estioladas, e sim desenvolvidas na atmosfera do bem. Uma página que nos convida a trabalharmos no bem, a termos amor ao nosso próximo e sempre vigiarmos as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso irmão Sivaldo, voltando à nossa casa hoje, e que tenhamos uma excelente exposição. Que assim seja, meus irmãos. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a satisfação de recebermos mais uma vez em nossa casa o nosso irmão Sivaldo Florencio. Ele vai nos falar com um tema, né, intitulado Francisco
Kardec, Apóstolos de Jesus. Com a palavra, o nosso irmão Sivaldo. Almas queridas, boa noite. Obrigado pelas suas gentis palavras, meu irmão. O interessante é que todas as vezes que a gente vem aqui nesse abençoado recanto de amor, eu sempre gosto de chegar um pouquinho mais cedo, e cheguei ali, parei o carro na frente da placa, e a impressão que nós temos é que nós estamos adentrando uma dimensão diferente da que nós vivemos, né? Tal nível de paz, de harmonia que nós aqui experimentamos. E quando o nosso querido irmão Renato nos fez o convite, a gente realmente sente muito agradecido, obrigado, porque nós não somos palestrantes, nós somos faladores. E a gente gosta sempre de fazer com que essa fala, de certa forma, possa trazer algumas reflexões interessantes para a nossa estada nesse mundo que ainda experimenta dores. Na medida em que nós nos nutramos de força, de coragem, de fé, para fazer com que os desafios evolutivos, que não são poucos, sejam possibilitados serem mais suaves, na medida em que os amigos espirituais nos trazem tantas palavras consoladoras. E hoje nós, no mês que a doutrina espírita no Brasil é celebrada, principalmente pelo nascimento do nosso querido Kardec, nós vamos falar então, e eu vou me permitir começar com o nosso querido Kardec, e vou dizer a ele, pedir depois vênia, porque nós vamos falar bem pouquinho dele hoje. Porque Francisco de Assis, nós cremos que o grande mentor dessa casa, ele traz realmente algumas marcas do Cristo que tocam os nossos corações e faz com que nós tenhamos cada vez mais coragem de entender que esse amor que Jesus deixou-nos como legado, poucos foram os espíritos que tiveram a capacidade de praticá-lo como Francisco de Assis. Mas vamos lá então no nosso querido professor Hipólite Leon Denizar Rivaio. E todos nós já temos o conhecimento da sua ascendência, né, de uma família que era bem versada às leis lá na França, e que no dia 3 de outubro de 1804, ele veio, então, a lume, nasceu. E algumas partes são interessantes para a gente falar sobre ele, né? Principalmente que a sua aptidão para o ensino era interessantíssima. E por isso o seu pai, quando ele completou 11 de idade, mandou que ele fosse estudar na maior escola à época de formação, que era em Yverdun, na Suíça, o instituto do nosso irmão Johann Pestalozzi, que trazia um novo modelo de educação, né, fazendo com que essa educação pudesse ser integral, instituindo no ambiente escolar a capacidade de que o aluno tivesse o pertencimento para que ele pudesse, então, buscar a sua educação. E o nosso querido Kardec, que a gente vai tratar primeiro, então, como Hipólite, nesse início, ele dedicou-se tanto ao seu desenvolvimento escolar que, quando ele completou 17 de idade, ele já era versado em francês e em mais 5 línguas. E o seu comprometimento era tanto que, em algumas viagens que Pestalozzi fazia pela Europa, ele deixava algumas classes sobre responsabilidade de um jovem de 17 anos, tal era o seu comprometimento com a arte do ensino. E, aprendendo um pouco
de algumas ciências, dedicou-se o nosso querido Hippolyte, então, ao magnetismo, tão em voga na Europa naquela época. Mas o certo é que, ao concluir seus estudos, ele retorna à França com um sonho de que os seus conhecimentos não ficassem para si. Então, teve uma dedicação muito grande à pedagogia, né, que é essa grande arte de ensinar, e também ao magistério, e desenvolveu livros pedagógicos de altíssima qualidade que foram, inclusive, admitidos pelo Ministério da Educação da França. E também investiu na formação de alguns jovens, principalmente aqueles que tinham mais necessidade. E esse empreendimento ele foi um tanto quanto frustrado, porque 2 vezes ele quebrou, porque ele buscava tanto ajudar e esquecia de administrar. Mas a última quebra é a mais interessante, porque um tio dele, que era o seu contabilista, né, fazia com que o dinheiro, que era o lucro do Instituto, fosse todo... Boa noite, meu irmão Charles, você está bom? Fosse todo utilizado, então, no jogo. E ele perdeu todo o dinheiro. Mas isso é só parte da história. O que é importante nesse contexto é que ele participava, então, de algumas comunidades de cientistas e, principalmente, buscavam naqueles literatos da época, nos intelectuais da época, trocas de ideias. E num desses saraus ele conhece uma pessoa que ela não tinha uma beleza física, mas Kardec viu nela uma sublimidade de alma. Tratava-se de Gabrielle Amélie Boudet, que, infelizmente, a sociedade tem, no seu lado machista, uma frase que dominou muitos séculos, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. A nossa querida Gabi ressignificou essa frase. Ao lado de um grande homem, necessariamente há que se ter uma grande mulher. E ela foi essa grande mulher. Companheira de uma vida que muitas vezes foi, inclusive, o sustentáculo financeiro do nosso querido Kardec. Mas o certo é que, lá no final do primeira metade do século XIX, um fenômeno interessante, que foi a primeira vez que a ciência admitiu a possibilidade da vida depois da vida, que foi lá em Hydesville, nos Estados Unidos, próximo de Washington, quando as irmãs Fox começou aquele fenômeno da tipologia, que eram as batidas, e isso foi inicialmente numa pesquisa, ou pelo menos numa vivência simples dela, que devido os fatos, né, por exemplo, levaram ao conhecimento da comunidade em que viviam a notícia de que um caixeiro viajante que fora assassinado deram uma comunicação através dessas batidas que elas organizaram através das letras e disse que teria sido assassinado e o local onde estaria o corpo, que nunca tinha sido encontrado. Então, a partir do momento que o encontraram, buscaram, então, a Universidade, né, de Washington, foi lá e fez um estudo científico e fez, então, a comprovação da possibilidade da vida. Mas isso não foi tudo. Lá em 1850, a Sociedade Parisiense e alguns locais da Europa tinham fatos interessantes acontecendo, que era o famoso fenômeno das mesas girantes. Então, mesas que sem um toque físico, pelo menos visível, elas assumiam um comando próprio, como se tivesse vida. Quando Kardec teve essa primeira notícia, o seu amigo, o senhor Fortier, lhe trouxe essa primeira notícia, ele disse que não se ocuparia dessas coisas, que eram coisas muito singelas para ocupar o seu tempo. Mas depois de muita insistência, quando ele foi lá e deu aquele movimento todo, uma explicação que era o magnetismo, e deixou aquilo para um segundo momento. Mas quando ele foi convidado para uma reunião onde inteligências outras se manifestavam através de pessoas,
Aí ele já falou, não, peraí, já mudou de ideia. E nessa primeira vez que ele foi, uma médium em estado sonambúlico, ou seja, dormindo, com os olhos fechados, foram feitos alguns questionamentos e essas respostas vinham. E utilizando-se uma voz um tanto quanto diferente daquela que aquela criatura tinha, e trazendo então fatos interessantíssimos que denotavam que a capacidade intelectiva daquela médium, porque era muito jovem, não poderia ter aquele grau de conhecimentos. Aí o professor Rivel falou, não, peraí, agora aqui já tem um aspecto novo. E aí, foi mais algumas reuniões, e uma delas, ele ficou muito convencido de que precisaria dedicar mais tempo àquilo, quando lhe foi entregue pelo senhor Didier, que depois foi o seu editor, mais 5 pessoas, 50 cadernos, que tinham, então, notícias de reuniões como aquela que ele presenciara, em que fatos trazidos à baila vinham confirmar que eram inteligências outras, que se manifestavam através de uma pessoa que depois ele designou médium. Mas o que é interessante a gente ver agora? Porque desse ponto, Kardec, e talvez é um ponto que nós espíritas não lançamos luzes sobre isso, essa análise de Kardec. Porque o trabalho dele transcendeu aquilo que a gente tem como razoável. Porque hoje nós temos computadores, nós temos que tem tantos gigas de memória, nós podemos guardar textos. Não, ele fazia na pena e no lápis essas observações. E ele começou então a fazer algo interessantíssimo. Como ele era versado em 6 línguas, e começou a ver que haveria notícias do acontecimentos similares àqueles em vários países da Europa, ele começou a se corresponder com algumas pessoas. E aí ele fez, então, com que umas perguntas iniciais pudessem ser, num primeiro momento, comparadas as respostas, e depois de comparadas, que ele tinha aquilo que era trazido como um eixo verdadeiro, ele transformava, então, em algo mais passível de uma comprovação. E esse trabalho hercúleo foi tão grande que em 18 de abril de 1857 ele trouxe, então, uma ciência nova que faria com que o entendimento que haveria a possibilidade da prevalência do espírito sobre a matéria. E é interessante que naquela época todos os livros de filosofia, de ciências e de religião tinham que ser analisados pela Igreja Católica. E, à época, o Abade Lessani, que foi o responsável pela observação ou para dar autorização da obra, disse no seu relatório final que se os postulados trazidos pelo senhor Rivail fossem seguidos pela humanidade, seria uma grande possibilidade de alcançar a felicidade já nessa existência. Logicamente, depois a Igreja, quando viu o tamanho do estrago que provocou aquela verdade nova, foi radicalmente contra Kardec. Mas o certo é que, uma vez publicado o Livro dos Espíritos, Kardec continua o seu trabalho agora com a vertente nova. Ele abriu vários francos. Porque no dia 1º de janeiro de 1858, ele funda, então, a Revista Espírita, que já era, digamos assim, o braço jornalístico da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, nesse ponto, então, Kardec começa a trazer assuntos que vinham nas comunidades nascedoras da doutrina espírita, trazendo esse conhecimento a respeito da prática espírita. Mas acontece que Kardec ficou, então, um lapso de 4 anos sem publicar a obra, porque ele só vai publicar a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, no ano de 1871. Mas vamos explicar por quê. Ele começou a fazer um trabalho hercúleo de divulgação do espiritismo.
e fazia com que, de certa forma, as pessoas pudessem ter a possibilidade de entender que aquela ciência que nascia, ela tinha aspectos a serem abordados que iam para a vertente filosófica. Mas ele não queria bem isso, porque sem ele entender que estava sendo conduzido pela espiritualidade, na realidade, o objetivo maior da obra era o terceiro livro da codificação kardeciana, que era o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que traria, então, a moral crística, a possibilidade de fazer com que essa amorosidade que Deus tem para com a humanidade terrestre, através desse grande orientador, Jesus Cristo, pudesse ser apreendido pelas pessoas que, já envolvidas nesse sentimento que a vida continuava, sentimento que algumas pessoas experimentam dificuldades por não fazerem o bem, mas tivesse a capacidade, então, de, seguindo Jesus, conseguir esse desiderato. Então, o Livro dos Médiuns, ele foi precedido por algo que o nosso querido Emmanuel queria fazer, um manual de práticas espíritas. Mas ele ficou muito preocupado, como pedagogo que era, porque isso não traria, de certa forma, uma possibilidade de entendimento, porque nós precisaríamos colocar dentro dessa prática o aspecto moral. E aí foi o interessante. Ele buscou, então, fazer com que todos aqueles fenômenos que ele registrava, né, a psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, fosse emprestado àquele que seria o praticante, ou seja, o médium, que ele tinha que ter atributos morais compatíveis para não ser vitimados pelos espíritos inferiores. Então, essa foi a forma porque o Livro dos Médiuns, nas suas primeiras partes, na sua primeira e segunda partes, ele tem um apelo à preparação daquele que vai exercer a mediunidade. E ele, como pedagogo, ele é muito didata, né? Porque no primeiro capítulo tem lá, há espíritos. Ele faz um reestudo do Livro dos Espíritos, introduzindo, então, cada uma dessas mediunidades para que nós pudéssemos exercê-la. Depois, então, vem aquela que seria a principal obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque uma vez feito com que essa ciência tivesse um aspecto filosófico encampados, ele colocou, então, aquilo que seria a cereja do bolo, que é a moral crística. E fez com que, então, principalmente alguns evangelistas, em especial, tivessem, principalmente Mateus, João e Lucas, tivessem uma ascendência maior por essas passagens, que haveria mais significação. E aí, então, o nosso querido Kardec traz essa obra fantástica, né, que nos seus 28 capítulos dá-nos um pertencimento, né, de ver que a misericórdia de Deus nunca deixou de nos assistir. Mas, em 64, veio o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no ano de 1865, vem uma obra interessantíssima, Céu e Inferno. Porque, em contraponto com a doutrina, com a religião dominante, que era o catolicismo, que vendia até indulgências, ou seja, a possibilidade de você comprar o seu lugar no céu, Kardec traz uma visão bem diferente. Que existiam os espíritos que sofriam ou aqueles que eram felizes, mas por que uns sofriam e outros não? Então, na primeira parte desse livro do Céu e Inferno, ele traz um estudo sobre nós como construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. E na segunda parte dele é interessante quando ele faz entrevista com alguns espíritos, felizes e infelizes, nos dando a entender que não está tão difícil assim não. Porque nós já sabemos o que fazer, como fazer, então é só fazer para ser feliz. Depois disso, simples assim, não tem segredo, é tranquilo. Depois disso, então, do livro Céu e Inferno, no ano de 1868, depois de ter 3 livros, 3 pequenas brochuras publicadas que tinham alguns chamamentos interessantes, entre ele o Opúsculo,
Kardec lança aquela que seria uma obra que faria uma preparação para o porvir da doutrina espírita, que é o livro A Gênese, que ele faz uma releitura de Deus, mas contextualiza, principalmente no seu capítulo 18 da Gênese, que trata sobre a nova era, a preparação dessa era nova e, principalmente, dando-nos a entender quais são os espíritos que teriam a possibilidade de acesso ao planeta em regeneração. Mas de Kardec eu não vou parar aqui, sem antes falar que lá, quando ele estava já aproximando do seu desencarne, ele foi advertido por Zéfiro, que era o seu anjo guardião, que se ele não diminuísse a carga de trabalho, o corpo físico não suportaria essa parte intelectiva. E ele faz, isso está no livro Obras Póstumas. Aí ele faz então um questionamento a Zéfiro: mas e se eu morrer? O que acontece? E a resposta é simples: não se preocupe, você ficará pouco tempo conosco e você mesmo completará a sua obra. Daí, nós ficarmos muito à vontade, embora tenha alguns que não queiram, termos que o nosso querido Francisco Cândido Xavier nada mais é do que Kardec, novamente, exercendo o seu papel amoroso como um apóstolo de Jesus. Mas aí vamos para o outro, Francisco de Assis, o mentor dessa casa. Poucas são as pessoas que, quando fala de Francisco de Assis, não têm sentimentos interessantes de amorosidade. O que eu vou falar aqui agora, parte está na literatura, parte está nos ditos populares. Então vamos fazer uma análise aqui para a gente ter o que tem por aí e depois cada um pega a sua concepção. Primeira delas, Francisco de Assis não nasceu no dia 4 de outubro. O que a ciência traz que possivelmente ele tenha nascido em 3 de julho ou 26 de setembro. E o ano não é correto. Lá, alguns dizem que no ano de 1181, mas a realidade é que alguns documentos, algumas pesquisas relatam que ele nasceu no ano de 1182. Isso é de menos importante. O que é importante é o aspecto do nascimento desse cidadão. O que aconteceu? Bom, nós vamos fazer o seguinte, eles têm 3 de julho, 26 de setembro e 3 de outubro. Essas são as 3 apresentadas. Nós achamos que o mais certo é 26 de setembro de 1182. Mas voltemos ali. Um fato peculiar do nascimento de Francisco de Assis. Maria Pícola, a sua mãe, entrou em trabalho de parto numa tarde. Esse trabalho durou a tarde, à noite, e a criança não nascia. Bateu à porta da residência um mendigo, chamou uma das serviçais e disse: diga à sua senhora que é só ela descer para o estábulo, que é lá que o menino quer nascer. E esse homem desapareceu. E quando foi levado à senhora essa possibilidade, o Pietro Berladoni, o pai, diz: não, meu filho não vai nascer no estábulo, eu sou um homem de posses. Mas, diante daquele sofrimento, ele concordou. Então, tem alguma semelhança com Jesus. Mas tem algo mais anterior ainda. Se você olhar na Bíblia, aqueles que já leram o profeta maior chamado Daniel, há um fato interessante que o relato de Francisco, a vida de Francisco, tem uma similaridade muito grande com Daniel. Principalmente na sua simplicidade, na sua humildade e amorosidade para com seus semelhantes. Que é exatamente o que veio Daniel,
depois nós tivemos uma figura chamada João o Evangelista. Até o Evangelho, o livro de Daniel e o Evangelho de João, se vocês lerem, tem uma similaridade enorme. Mas aqui nós estamos no campo da conjectura. O certo é que, nascido aquele jovem, já teve a primeira desavença, né, do seu Pietro Berladoni com a Maria Piccola. Porque ela tinha escolhido o nome de Giovanni para o menino, né? E como ele deu, de certa forma, o consentimento para que o menino nascesse onde ele não queria, ele disse para ela que, naquele momento, ele escolheria o nome, né? Então, ao invés de Giovanni, veio Francisco. E por que Francisco? A sua mãe era de origem francesa e o seu pai era um rico comerciante que tinha, na França, o seu principal fornecedor de tecidos finos e perfumes. Então, ele tinha, pela França, uma predileção muito grande. Então, geralmente, o nome era o escolhido, depois vinha o sobrenome, que era do pai, né, Pietro, e depois fazia na parte final do sobrenome da família, que é Berladoni. A vida desse jovem é interessante, porque ele tem na sua juventude, ele vive os tempos da juventude. Folguedos, festas, tavernas. Mas um fato peculiar aconteceu, porque naquela época eram cidades e estados, né? Brigavam uma contra a outra. E eles tiveram uma briga, principalmente por questões financeiras, com uma cidade vizinha. E Francisco, então, deixou seu pai muito feliz, como disse, que ele ia se alistar para guerrear. A cidade era a cidade de Perúdia, e ele era de Assis. Só que ele, 19 anos de idade, não tinha pendor para as armas, embora quisesse ser um cavalheiro. Mas lá não foi fácil, não foi muito difícil ele se fazer, então, prisioneiro, porque a cidade de Perúdia ganhou aquela contenda. E um fato interessante aconteceu durante o seu período de prisão, que foram exatos 100 dias. Ele começou a ser tocado, depois de sentir dores de cabeças homéricas, que eram verdadeiras enxaquecas, sonhos diferentes, desencontrados, como se ele buscasse alguma coisa que ele não encontrava ali. E ele começou, então, a se condoer daquelas pessoas que estavam ali presas, e era muito pouca alimentação, ele começou a repartir aquele pouco que ele recebia em prol daqueles que ele achava que necessitava mais. E depois o seu pai, então, pagou uma rica quantia para que ele fosse libertado, e Francisco já não voltou mesmo para Assis. Durante aproximadamente 4 anos, ele começou, então, a ter uma vida totalmente diversa daquela. Abandonou os amigos, começou uma vida de contemplação e de busca de algo que pudesse realmente preencher a vida dele. E eis que no ano de 1206, aconteceu um fato peculiar. Francisco fora incriminado pelo seu próprio pai de estar furtando os seus pertences. E naquela época, quando você levava esse tipo de coisa ao Santo Ofício, ele tinha, então, instalava-se um tribunal e ali tinha-se uma pena que pudesse ser feita. Mas o nosso Pietro Berlardoni foi nomeado pelo bispo, que aliás tinha uma simpatia por Francisco de Assis, para ser o acusador. E aí o seu pai disse: olha, eu não quero o perdimento dele, eu quero apenas que ele mude dessa vida que ele está. Porque depois levantou-se, né, que ele pegava aqueles tecidos, vendia e dava todo o dinheiro que ele
recebia com isso para os mais pobres. E ele tivera um sonho, um ano antes, que ele sonhou que uma voz dizia a ele que ele precisaria construir a igreja. E ele achou que isso fosse fisicamente. Então ele começa, então, na Porciúncula, uma região próxima porque Assis são 2 pavimentos, né, Isa? A parte de cima e a parte de baixo. E na parte de baixo, então, ele começa a construir uma pequena habitação, onde ali ele colocava víveres, gêneros e atendia aos mais necessitados. Mas esse julgamento foi muito interessante, porque na hora de se defender, que foi dada a palavra ao acusado, ele pediu perdão ao pai e disse que ele não teria condições de, naquele momento, saldar o seu dinheiro, que ele teria pego, mas que ele não queria nada mais desse dinheiro. E escandaliza a todos quando ele, então, despe-se das suas roupas, embrulha-as e entrega ao pai, e ali sai para a sua vivência nova. E, desde sempre, Francisco de Assis, então, tem uma vida, num primeiro momento, muito contemplativa, porque ele conseguia ver em tudo que a natureza apresentava sinais da existência de Deus. E como Deus tem-nos como irmãos, como nos disse Jesus, ele tinha, inclusive, nos seres inanimados, o costume de apelidá-los ou dar-lhes o nome de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Vento, Irmão Pássaro. E essa vida de Francisco de Assis, então, começa a fazer com que algumas pessoas, depois de saberem daquele escândalo, e principalmente alguns jovens da sua idade, que foram ter com ele naquela condição inóspita que ele habitava, comendo aquilo que alguém lhe dava, e teve um aspecto que alguns, tocados pelo magnetismo de Francisco, resolveram também segui-lo. O primeiro dele foi Bernardo, que não foi, depois, no final, não foi um dos mais queridos de Francisco. Mas a vida deles era tão difícil, porque Francisco não tinha descanso. Ele dizia para aqueles seus confrades que evitassem nas suas caminhadas, quando estavam em viagem, de carregar 2 túnicas, por 2 motivos. Uma é porque ela poderia estar aquecendo outro corpo. E o segundo, que mesmo pequeno, aquele fardo poderia estar cerceando a possibilidade deles chegarem mais rápido a alguém que estivesse em sofrimento. Então Francisco de Assis tinha, nesse seu magnetismo, esse seu chamado para os jovens, uma possibilidade nova. Isso fez com que esse crescimento dessa popularidade fizesse com que a igreja, então, voltasse os olhos para aqueles homens rotos, que viviam pedindo, comiam o que lhes davam, e aquilo que sobrava eles dividiam para aqueles que não tinham. Mas Francisco era muito obediente e queria, então, fazer com que a sua possibilidade de viver aquela vida fosse autorizada pelo Papa. Aquela época era Inocêncio III, o Papa. Se hoje nós chegarmos de Assis lá a Roma, dá 2 horas de trem, naquele trem semibala. Imaginemos que ele foi algumas vezes, na última que ele recebeu autorização, era o inverno, que eles saíam muitas vezes descalços, com pouca provisão, mas com um objetivo maior. Isso deu-se no ano de 1209. E o interessante, alguns fatos são interessantes nessa passagem em que Inocêncio III é compulsado a receber Francisco. Primeiro, imaginemos e outra coisa, ele foi lá para Roma com 12 apóstolos, 12 seguidores. Caramba, tem alguma coincidência?
E lá, por mais que ele conseguisse, que ele tentasse, ele não conseguia. Primeiro porque eles estavam com aquelas vestes rotas. A Santa Madre Igreja, com os bispos e cardeais, com suas vestes de ouro e púrpura, com seus anéis. Como é que ia receber alguém para falar com o Papa? Sem chance. Né? O certo é que Francisco de Assis não queria ser peso para ninguém. E ele estava obstinado a conseguir, daquela vez, a comunicação com o Papa. Fez-se, então, portador de pedido para uma grande hospedagem que tinha lá, dizendo ao dono que eles não tinham onde ficar e fariam os serviços mais rudes que tivesse. Entre eles, cuidar dos cavalos lá na estrebaria, onde eles ficaram instalados. Mas uma noite que precedeu a ida de Francisco de Assis para falar com Inocêncio, era alta madrugada, ele não conseguia conciliar o sono, estava ajoelhado rezando, quando ele escuta ao longe um grito que foi cada vez mais aumentando de intensidade. Ao ponto que aquilo incomodou tanto que ele saiu procurando de onde é que vinha aquele grito, no meio da madrugada. E um cômodo afastado, ele chega próximo, quando ele abre a porta, a senhora, que era a dona da estalagem, pede que ele saia dali, mas ele, conduído com aquela criatura que gritava tanto, ele viu que era uma jovem de aproximados 16 anos, que estava com seu corpo coberto de lepra. Então, aqueles praticamente se decompondo. Francisco fica tocado e não lhe incomoda aquele odor fétido, não. Ele abraça-se àquele ser que experimentava a dor. E em súplica a Jesus, pede que ele seja um instrumento, pelo menos, de cessar o sofrimento daquela criatura. E aquela senhora, mesmo com a luz bruxuriante, fica estarrecida quando aquela fala tão emocionada de Francisco fazia com que aquele grito cada vez mais fosse serenando, até que ela entra num sono profundo. E quando chega mais próximo, aquela mulher nota que a face, principalmente da criança, está embevecida não de sangue, mas de lágrimas que Francisco de Assis verteu naquele momento em que suplicava a Jesus que ele pudesse ser um instrumento de cessação daquelas dores. Nesse momento, a senhora dá um grito, e aí Francisco se assusta. Porque aquilo que era inicialmente manchas, ou apenas erupções da pele, virou só manchas violáceas. As lágrimas de Francisco de Assis curaram a lepra. E ela, em gritos de louvores, ele apenas pede que ela não se preocupe com aquilo, mas dê atenção não a ele, mas à criança que ali está. E no dia, Francisco de Assis só conseguiu falar com Inocêncio III porque um fato é interessante. Tinha um cardeal de nome João de São Paulo, que depois soubemos ser a figura de Pietro Ubaldi. Ele já fez parte do clero. E ele chegou dizendo para o Papa que era interessante, sim, ele ver aquele jovem, porque já que a igreja estava tão combalida, necessitando de ideias novas, por que não ouvi-lo? Mas o Papa não concordou, não sem antes ter um sonho. A igreja de Latrão era a maior das igrejas que tinha na Itália naquela época, era chamada Mãe das Igrejas. O Papa sonhou que aquela igreja de Latrão começou a querer cair e que um jovem de vestes rotas e simples punha a mão naquela coluna e parava de balançar. E ele ficou tocado quando acordou, porque ele associou exatamente a fala que o cardeal João de São Paulo tinha lhe dito. Ele resolve, então,
receber aquela criatura. Mas o interessante, no livro Senda Redentora, o ubaldista Gilson Freire traz do espírito Adamastor um fato acontecido exatamente no dia que Francisco de Assis foi ter a sua entrevista com Inocêncio III. Esse livro traz espíritos que acompanharam a saga de Santos Dumont. E quando alguns deles, e principalmente esse casal, que estava prestes a ser levado da Terra para uma outra dimensão, dada a sua amorosidade, eles foram ver um momento sublime de amor. Eles viram quando Francisco de Assis adentra, de pés no chão, aquele ambiente de riqueza da igreja, e no seu trono o Papa, tocou-lhes o coração a amorosidade daquele jovem, mas não só isso. A sua aura era luminosa. Em torno dele tinha uma energia de amor. E a entrevista foi rápida, porque Inocêncio recebeu ele para dar um não. Como a igreja ia adotar nos seus quadros pobres, mendigos praticamente, que vivessem pedindo? Não, isso não era para a igreja. E aí, quando Francisco de Assis, depois de ser perguntado o que queres de mim, ele pediu que era autorização para fundar a ordem dos frades menores. E aí ele pergunta, mas como assim? Não, nós queremos viver de uma forma diferente da igreja, mas seguindo os preceitos de Jesus. Aí Inocêncio, não, eu já fui jovem como você. Isso não dá certo. Ele, não dá certo sim. E aí ele falou, mas como é que você vai se manter? Eu vou me manter fazendo bem e recebendo pouco, que nós vamos viver de pouco. E aí ele falou mais. Como é que você vai viver como Cristo? Isso te é impossível. E aí o cardeal João de São Paulo diz, se o que ele está falando não for possível, então nós não vamos admitir que Cristo viveu. Porque se Cristo viveu, é possível. E aí o Papa pergunta, quais seriam os norteadores da sua ordem? Pobreza, obediência e castidade. Só isso que ele pediu. Interessante nesse ponto aí, que são as 3 ordens dos frades, que a primeira é a ordem dos frades menores, a segunda são a das clarissas, e a terceira são dos seculares. A primeira, logicamente, era sem bens materiais, não é obediência à igreja, vamos deixar bem claro, era obediência ao ensino de Jesus, ao amor. E os seculares também, porque quando ele começou, que ele recebeu essa autorização e começou, na Itália houve uma aquiescência muito grande ao apostolado de Francisco. Mas tinha algumas pessoas que tinham as suas posses e que eram casados, que queriam construir sua família. Então Francisco não disse, olha, você não tem necessariamente que ser como nós somos. Você pode exatamente fazer parte da nossa ordem, mas ter seus bens e constituir as suas famílias, desde que você não deixe de ajudar os pobres. Mas Francisco era mais que isso, né? Francisco era mais que isso. E teve uma época, ele participou da Quinta Cruzada, e olha só o que ele quis fazer. Ele quis ir até a Terra Santa, ser um mediador com os muçulmanos daquela guerra que já durava tantos anos. A igreja, logicamente, não lhe deu autorização, mas ele foi assim mesmo. Então, possivelmente no ano de 1219 ou do 1220, ele foi para lá. E chegou lá, ele foi, logicamente, quando ele entrou nas fileiras do inimigo, ele foi capturado, e ao chegar próximo da tenda do sobrinho de Saladino, que era o sultão, eles queriam
ali fazer a execução dele. Quando Al-Kamil, que era esse sultão, viu aquela figura, ele pediu não façam isso. E ficaram sem saber por que ele estava impedindo que matasse um intruso ali. Ele falou o seguinte para os seus asseclas: eu sonhei que ele me visitaria aqui nessa manhã. E aí Francisco de Assis, então, diz que quer conversar com ele para que fazer com que aquela cessação daqueles assassinatos de parte a parte pudesse, porque não tinha sentido. E ele falou o seguinte: mas o seu Cristo é que determina que seja feito. Francisco de Assis: não, esse não é o meu Cristo. E aí, então, dá uma amostra da amorosidade de Jesus, fazendo com que ele fosse apresentado para aquele homem que tinha outra fé, a face amorosa de Jesus. Não conseguiu, logicamente, convencer esse homem, mas voltou. E quando ele volta, tem um fato interessantíssimo, porque o Frei Elias, Francisco de Assis, deixou ele encarregado da sua ordem. E quando ele chegou, muitas coisas tinham mudado. Principalmente a possibilidade de se ter dinheiro, e entre outras coisas, e Francisco ficou muito tocado. Então ele se retirou da administração da ordem, ficou alguns anos, até que no ano de 1224, na Quaresma de São Miguel, no Monte Alverne, Francisco de Assis tem uma súplica a Jesus. E dizia ele: Senhor, o que eu fiz de errado? Eu tentei de todas as formas te testemunhar, te levar para que corações dos outros, tivessem a possibilidade de ver a vossa amorosidade. Mas mesmo esses que estão comigo se distraem da caminhada e vão em busca daquilo que não é importante para eles, que é a matéria. Essa foi a data que, depois de passar uma madrugada inteira, Francisco de Assis, no início da manhã, tinha os estigmas, que são as marcas do Cristo. As suas mãos e pés perfurados e o lado do corpo também perfurado. Mas não foi só ele não, tá? Tem um outro espírito que na noite do dia 11 para o dia 12 de julho de 1966, depois de uma noite inteira de vigília, Francisco Cândido Xavier amanheceu com as marcas da coroa do Cristo na cabeça. Mas isso é para outro dia. Vamos voltar aqui no nosso querido Francisco de Assis. Francisco de Assis, depois que aconteceu esse ato dos estigmas, que ele ficou com a dificuldade de andar e não queria que ninguém soubesse daquilo. Porque ele não queria ser objeto de adoração de ninguém. Ele sentia-se envergonhado, mas altamente envolvido na possibilidade de testemunhar Jesus. E a sua palavra, depois desse dia, para aqueles que vinham pegar uma palavra amiga, era a seguinte: exercitem a caridade, se for necessário, por palavras. Olha só a magnitude dessa fala. Então não é necessário que você convença ninguém, é necessário que as suas mãos operosas sejam um arrimo daquele que sofre. O tempo nos é desfavorável, não vamos ser deselegantes, mas vamos aqui colocar mais a cereja do bolo. Francisco de Assis teve um espírito sublimado que o acompanhou nessa sua tarefa. Tratava-se de Clara. Uma jovem de uma beleza física incomum, mas de uma beleza interior milhares de vezes maior. Filha de família abastada, o primeiro dia que ela, quando viu a Francisco com os seus discípulos, andando,
ela se apaixonou pelo seu rosto, mas não pela figura dele, pelo que ele representava, pela sua amorosidade. Porque com todo aquele sofrimento, eles caminhavam pela rua cantando. Mesmo que os seus estômagos experimentassem o vazio, as suas almas derramavam amor. E Clara, na sua primeira visita a Francisco, coloca-se de uma forma muito clara, dizendo a ele que há muito ela buscava uma significação para a sua vida e que o modo de viver de Francisco era a resposta. E quando ele diz que não era possível, porque a sua ordem não tinha mulheres, ela diz amorosamente: e por que não fundamos a ordem das mulheres? E surgiram as Clarissas. Foi um espírito que não experimentou dificuldades, porque embora vivesse em extrema pobreza, ela ainda conseguiu fazer com que no final da sua vida a sua mãe e as suas 2 filhas também se convertessem e terminassem os seus dias trabalhando para Jesus. Uma das filhas era Beatriz, uma das irmãs dela era Beatriz. E aí, quando a gente começa a entender que esse espírito que tão bem representou Jesus, que buscou fazer com que a sua vida fosse uma dedicação ao próximo, com que não houvesse nenhum impedimento para que ele fosse um instrumento de paz. E, aliás, em 1913, na França, foi achado um escrito que transformou-se na prece de Francisco de Assis, que não foi dita por ele. Embora, com certeza, as palavras que ele disse são muito são muito mais significativas do que essa prece que é devotada a ele, mas que, sobretudo, é alguém que teve a possibilidade de, naquela prece, fazer uma significação desse grande apóstolo de Jesus. E nós cremos, por derradeiro, que Francisco de Assis nada mais é do que a revivência de João, o Evangelista, que tem uma significação muito grande para a doutrina espírita, porque nos prolegômenos dos livros dos Espíritos, o Espírito que faz ali a assinatura da introdução é o nosso querido João, o Evangelista. Que a amorosidade de Francisco de Assis, que essa casa distribui a todos que aportam, encarnados e desencarnados, tem o condão de fazer com que nós busquemos nos espelhar nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações. Francisco de Assis. Porque assim nos recomendou o nosso grande Ariston de Santana Teres. Fiquemos em paz. Querido irmão Sivaldo, nós agradecemos muitíssimo pela essa recuperação desses fatos épicos que nos traz muito alento, que nos traz muito ânimo para perseverarmos na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. Sempre uma alegria recebê-lo aqui em nossa casa. Muito obrigado, irmão. E, dando prosseguimento, nós passaremos agora, né, para a nossa segunda parte, o nosso passe, e nós convidamos aí os médiuns da casa para nos auxiliar nesse trabalho. Agradecidos pela presença de todos, sempre uma alegria compartilhar com a presença de nossos irmãos e irmãs, e estejam certos que a espiritualidade de luz se encontra aqui entre nós, verificando as nossas necessidades, trazendo-nos
aquele alento, aquela força necessária para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pela presença de todos.